Nesse ponto, ela não vai poder falar que ela não teve chance, que semana passada, tanto ela como o Lázaro também, tem uma semana aí, ó. Teve só assistir a apresentação da semana passada, já viu tudo. Aí expliquei tudo de novo, né? Aqueles conceitos de comunicação, porque era importante. Lembra disso daí? Como que é, professor? Os Perdão? conceitos de comunicação, quando a gente terminou, eu expliquei as diferenças que tinha entre um e outro, quando eu usava um, quando eu usava outro. Sei. Então, Síncrono, síncrono. Eu lembro. o que, Lucas? Não entendi. Você estava falando dos exemplos síncrono e assíncrono, né? Tudo. Do WhatsApp e tal. Exatamente. Dei um monte de exemplo prático, inclusive. Esqueci Então. já. Hã? Aprender com o José Piano. Esqueci de novo. É brincadeira, tô zoando. Mas eu expliquei tudo isso daí. Então, quem tá Ô, fazendo hoje já tá pegando mastigada aí. Tudo bem que o José Mariano não assistiu, mas poderia. Mentira, o cara viu o bagulho gravado. Mas então, não vou precisar falar mais nada, né? Eu vou voltar pelo PC aqui, se precisar de mim dar um... Eu vou estar assistindo a aula, mas não vou falar mais nada, beleza? Beleza. vai assistindo, o professor vai pegar por falta, hein? Já tô avisando já. Não vou falar nada. Tá lá. Tá. Resolveu o Matheus, problema de faltou. Word. Ficar aguentando, hein, Matheus? Tô brincando, professor. Professor, não pode ter sobre outro assunto, não, a apresentação? O Mariano falou alguma coisa, eu não consegui ouvir, José. Não pode ser sobre outro assunto, não, a apresentação? Outro tema? Eu tô com uma fresquinha de ontem à noite aqui, professor. Tá mais fácil. A história do rei de... Não, tem que ser a nossa, né? Outro assunto. É de sistema distribuído? Tem uma parte que fala sobre isso, mas de sistemas de informações geográficas. Aí tem a parte distribuída nele também. No final, se você quiser mostrar, não tem problema. E mostrar qual é a parte distribuída dele, não tem problema nenhum, mas essa tem que mostrar. É o que é, mas o pessoal já viu ontem, eles não vão gostar de ver de novo, não. Mas é legal, essa parte de comunicação que o José Mariano está preparando aí, é interessante. Que são tudo APIs, então são conjuntos de programação para você não ter que fazer de novo. Então, qualquer uma delas que você usar, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Quando eu aplico uma, quando eu aplico outra. Então, essas vantagens e desvantagens que compõem cada uma dos modelos. Por exemplo, eu vou trabalhar com Java. Se eu vou trabalhar com Java, eu já sei que é RMI, é melhor, já é nativo do Java. E é comunicação entre objetos, porque o Java é orientado a objeto. É mais fácil de eu criar um objeto e fazer a comunicação entre duas classes ou dois programas que querem se comunicar. Então, foi isso que a gente estava explicando semana passada. Pois, qualquer coisa, assistam semana passada. A aula está disponível tanto no Moodle como aqui no Teams também. Aqui o Mariano, quarto grupo. Boa noite, Jéssica. Ô, professor, Oi. agora que eu lembrei, tá no pendrive aqui, não tá no meu diretório aqui na pasta, que eu terminei ele no intervalo lá do serviço. Peraí, eu não estava achando. Tá bom. Essa Jéssica ali está se preparando psicologicamente para ser a próxima.
O Lucas saiu, deve ter caído a conexão dele. Voltou o Lucas. Uai, por que, Jéssica? Tem que fazer. Senão perde ponto, fica com falta. E praticamente, você assistiu a apresentação semana passada. Já facilita bastante. Você olhar a semana passada, o projeto já está pronto praticamente lá. Tem que só montar, até as explicações estão lá dentro, as apresentações estão lá dentro. Mas já entregou o TCC. Não, depois você vai ter que apresentar na sexta-feira. Porque se ficar sem apresentação, você fica sem nota. Sem nota e com falta. Com os dois, né? Ok. Pronto, professor. Achei aqui. Pronto, achou? Achei. Posso começar? Pode, estar aí compartilhado aí. É só você pode compartilhar a tela, manda bala. Não está saindo o som aqui, Zé Mariano. Parece que você está falando alguma coisa que está em azul aqui. Não comecei ainda não. Ah, bom. Beleza. Vou até colocar um fone aqui. Pronto, mas não estava bem pronto, não. E só um detalhe com relação ao ambiente aqui. Hoje tem jogo do Flamengo e o pessoal do Flamengo Bar aqui já está todo mundo na concentração desde as 3 horas da tarde. Então, se começar um barulhão aí, vocês não liguem, não. Aí tem torcida do Flamengo? Aqui em Corumbá, aqui é uma filial do Rio de Janeiro, cara. Nossa senhora, o Flamengo está em todo lugar, né? Tá, é Brasil inteiro, né? Aqui em Corumbá é Flamengo, Vasco, Botafogo. Rapaz. Como se estivesse no Rio de Janeiro. Sim, então o time de São Paulo nem tem aí. As pessoas que vêm de fora, né? Como eu, outros. Ontem no jogo do Palmeiras, eles estavam torcendo para o Atlético, né? Aí o Atlético fez gol, eles comemoraram. Aí na hora que o Palmeiras fez gol, ficou o maior silêncio, e aí eu vi uns fogos, né? Na hora do gol. Então as pessoas que estavam em casa, alguém soltou fogos pelo gol do Palmeiras. Mas é legal, né? Eles são legais. Legal. Eles são legais, eles falam assim. Bem carinhosamente quando toma gol, né? Imagina o carinho. Pronto. Tá aparecendo aí a tela? Tá aparecendo. Boa apresentação. Eu vou deixar fechado aqui para não atrapalhar a apresentação sua. Vou deixar minha câmera e o microfone fechado. Ok. Vamos lá. Protocolos de comunicação. Antes de falar dos protocolos, tenho aqui um resumo sobre os tipos de comunicação. Então, na comunicação assíncrona, não ocorre o bloqueio do processamento. E na comunicação síncrona, ocorre o bloqueio do processamento. Na submissão da requisição, a notificação e controle do middleware, aí
no envio, né, da notificação da requisição, a notificação do middleware entrega ao destino, e no requisição do processing request, é o requerimento, o processamento da requisição da mensagem, né, existe um bloqueio enquanto o destino recebe e processa a mensagem com notificação do middleware. Então, na assíncrona não tem esse bloqueio. Tá? Na síncrona existe esse bloqueio. E no protocolo RPC, ele foi criado em 1984, ou foi conceituado em 1984. Como é que funciona? Um processo em uma máquina A chama um procedimento em um processo em uma máquina B. O processo A é suspenso e a chamada é executada em B. Tá? Então, informações podem ser passadas do remetente para o destinatário, como parâmetros, assim como do destinatário para o remetente, como resultado do procedimento. Então, tentando entender aqui também, que agora, desde a semana passada, professor, quando um processo em uma máquina A chama um procedimento em um processo em uma máquina B, o processo A é suspenso e a chamada é executada em B. Exemplo. Então, aqui tem um contador, né, que ele tem os parâmetros aqui passados juntos. Então, o FD é o inteiro que indica o descritor do arquivo. O buff é o array de caracteres no qual os dados são armazenados. NBytes é o inteiro que informa quantos bytes devem ser lidos. E o count é o inteiro que informa quantos bytes foram lidos. Após executar o procedimento, armazena-se o valor a ser retornado em um registrador, remove-se o endereço de retorno e transfere-se o controle de volta para o remetente. Aqui tem uma figura, não sei se está visível para vocês aí a resolução dela, mas continuando. Então, durante uma chamada de procedimento local, a figura ilustra a pilha antes da chamada figura A e a pilha após a chamada ser iniciada, enquanto o procedimento está ativo, figura B. Tá. Agora que eu lembrei. Então, esse aqui é um exemplo de chamada de procedimento local, tá? Apesar de eu ter colocado RPC aqui, foi só para fazer a comparação mais na frente. Então, tem os parâmetros, o valor FD, NBytes e referência. Então, aqui na figura A, a figura ilustra a pilha antes da chamada. Então, a pilha está vazia e a pilha após a chamada ser iniciada, enquanto o procedimento está ativo, né, a figura B. Então, você vê aí a sequência, né, variáveis locais no read, né, endereço de retorno, FD, buff, NBytes e variáveis locais do programa principal. E o parâmetro da pilha. Parâmetro? Não, ponteiro da pilha, né? Está nessa figura da figura B. Então, esse aqui é um exemplo de chamada de procedimento local. E qual que é a ideia básica do RPC? Ele é uma chamada a ideia básica é que a chamada remota seja transparente, que fique parecendo uma chamada local. Então, o RPC ele usa um mecanismo de chamada de procedimento. Então, nessa figura aqui, nós vemos que o cliente, né, ele faz a chamada de procedimento remoto. Aí, a chamada de procedimento remoto vai até o servidor, através da requisição, e retorno de resultados. E vem o retorno da chamada aqui com essa seta para cima. Aí fica esse intervalo tracejado, que é a espera do resultado, que é preenchido, né, pela resposta que é feita pelo servidor, né, na linha do tempo. Então, o princípio de RPC entre um programa cliente e um programa servidor. Então, a ideia básica do RPC é que a chamada remota seja transparente. Como é que é a forma de chamada no RPC? Então, o procedimento cliente invoca o stub do cliente. Aí vem uma sequência aqui só de frases. Stub cliente compõe uma mensagem e invoca o SO do cliente. O SO do cliente, né, sistema operacional, envia a mensagem para o SO remoto. O SO remoto entrega a mensagem para o stub do servidor. O stub do servidor desempacota os dados e invoca a chamada no servidor. O servidor processa a chamada e retorna valor ao stub. O stub do servidor empacota a mensagem e chama o sistema operacional do servidor.
O SO do servidor envia a mensagem para o SO do cliente. O SO do cliente recebe a mensagem e entrega ao stub cliente. O stub cliente desempacota a mensagem e repassa ao cliente. O efeito na rede de todos esses passos é a conversão da chamada local pelo stub cliente do procedimento cliente para uma chamada remota no servidor. Observação: nem cliente nem servidor estão cientes dos passos intermediários ou da existência da rede de comunicação. Cabe ao sistema operacional empacotar os dados em uma mensagem e enviá-la para o servidor e aguardar a resposta. Portanto, para o cliente, a chamada de procedimento é local. Então, o cliente stub, ele recebe os parâmetros, empacota-os em uma mensagem e envia para o stub servidor. Para o servidor, vale o mesmo que para o cliente. Tem uma outra imagem agora aqui que fala as etapas envolvidas para fazer um cálculo remoto por meio de RPC. Tá? E nesse slide tem sobre passagem de parâmetro, né? Porque a passagem de parâmetro ele pode ser por... Deixa eu lembrar agora aqui. Ele pode ser por referência, por valor, mas tem esse outro formato aqui também, né? Que é o marshalling ou unmarshalling. Empacotamento e desempacotamentos dos parâmetros, o valor em uma mensagem. Exemplo, né? Aí tem, seja o procedimento remoto, ADD, né? Com os parâmetros Y e J, que recebe 2 parâmetros Y e J e retorna a soma aritmética do resultado. Eu não sei se a figura está visível para vocês, mas vocês têm aqui, do lado esquerdo, a máquina cliente, do lado direito, a máquina servidora. Aí, na máquina servidora, tem o processo cliente. Aí tem a fórmula aqui, K igual ADD com os parâmetros Y e J. Aí o proc ADD, int, aí tem a descrição dos... É o procedimento, né, com a descrição dos atributos. Aí primeiro aqui, chamada de cliente a procedimento, né? Então, segundo, apêndice monta a mensagem. A mensagem é enviada pela rede, o servidor entrega a mensagem a apêndice de servidor. No 5, apêndice do lado direito, né, subindo. Apêndice desempacota a mensagem e apêndice faz chamada local a ADD. Então, esse é o processo que acontece nessa passagem, nessa chamada com passagem de parâmetros, né? Então, as etapas envolvidas para fazer um cálculo remoto por meio de RPC. Muito bem. Aqui, ambos os lados no contexto RPC devem acordar no uso do mesmo protocolo, ou o RPC não irá funcionar. Então, aqui tem um outro exemplo, que foobar com passagem de parâmetros, e aí fez um empilhamento aqui na figura B. Bom, acho que aqui, da parte de RPC, professor, foi isso que eu consegui. Porque, quer queira ou não, comentário, RPC era o que tinha mais informação. Era tanta informação que na hora de resumir, acho que acabou ficando pouco. E temos o protocolo MPI, que é Protocol Interface, né, que é a interface de troca de mensagem. Tem uma fase anterior a essa criação, que é a fase dos sockets, né, que usa no protocolo de rede. Mas ele foi projetado para o protocolo de rede, né, surgimento por insuficiência dos sockets para aplicações de alta eficiência. Por quê? Porque no processo anterior havia problemas de abstração, suportes primitivos, simples, send e receive. Então, era projeto para protocolos em uso geral como TCP/IP, TCP/IP, inadequados para protocolos proprietários em redes de alta velocidade. Então, por isso que surgiu o MPI. Ele foi projetado para aplicações paralelas, comunicação transiente com uso direto de rede subjacente. Comunicação acontece dentro de um grupo de processos conhecido. Aqui tem as primitivas do MPI. Então, na primeira primitiva, que é o ESEND, né? MPI ESEND anexa mensagem de saída a um buffer local de envio. MPI send envia uma mensagem e espera até que seja ocupada
seja copiada para o buffer local ou remoto. MPI send envia uma mensagem e espera até o recebimento começar. Aí tem MPI send RECV, né? RECV, envia uma mensagem e espera por resposta. Tem o eSend, que passa a referência para a mensagem de saída e continua. Tem o ISSend, passa a referência para a mensagem de saída e espera até o recebimento começar. O RECV, ele recebe a mensagem, bloqueia-se se não houver nenhuma. E o IRECV, que verifica se há uma mensagem chegando, mas não bloqueia. Então, algumas das primitivas de troca de mensagem mais intuitivas da MPI, do protocolo MPI. Do MON, que é o Middleware Orientado a Mensagens, os serviços middleware orientados à mensagem. Então, é a comunicação assíncrona persistente. Ele tem capacidade de armazenamento de médio prazo para a mensagem, não exige que o receptor esteja ativo durante a transmissão, e a tolerância de minutos no envio e recepção, ao invés de segundos ou milissegundos, né? Então, nesse tipo de protocolo, ele faz essa comunicação assíncrona persistente, né? Quer dizer, ele fica insistindo até conseguir, né? A capacidade de armazenamento de médio prazo para a mensagem, então o receptor não precisa estar ativo durante a transmissão. Então ele tem uma capacidade de armazenamento que faz com que, se o receptor não estiver ativo, não tem problema. E ele tolera essa espera em minutos, por exemplo, né? Porque os outros processos ele trabalha com segundos ou milissegundos. O modelo de enfileiramento de mensagens, né? Então são filas específicas, tá? Aí garante a inserção na fila do receptor para o remetente, né? Só que sem garantias quando ou se a mensagem será lida pelo receptor. Ou seja, garante que vai ser inserida na fila, mas não garante que a mensagem vai ser lida, né? Quando que vai ser, ou se a mensagem será lida pelo receptor. E a comunicação fracamente acoplada em relação ao tempo, né? Então, na imagem, nós temos 4 combinações para comunicações fracamente acopladas que utilizam filas. Então, na primeira da esquerda, remetente em execução, tá? Aí é enfileirado aqui, receptor em execução. Na segunda, é remetente em execução, mas o receptor está passivo. Então, ele segura as mensagens aqui na fila. Aí, no terceiro, o remetente está passivo, e aí, independente dele estar passivo, e o receptor entrou em execução, aí libera as mensagens. E na quarta coluna aqui, o último, tem remetente passivo e receptor passivo. Então, a fila continua parada, né? Então, são 4 combinações para a comunicação fracamente acopladas que utilizam filas. As primitivas básicas, né? Tem a primeira, que é o put, anexe uma mensagem a uma fila especificada. O get, que bloqueia até que a fila especificada esteja não vazia e retire a primeira mensagem. O poll, que verifica uma fila específica em busca de mensagem e retira a primeira, nunca bloqueia. E o notify, que instala um manipulador a ser chamado quando uma mensagem for colocada em uma fila específica. Então, aqui é a interface básica para uma fila em um sistema de enfileiramento de mensagens. Arquitetura geral, ó, ficou até com arquitetura geral. Desculpa aí, professor. Mensagens somente em filas locais do remetente ou em computador local ou em computador localizável por meio de RPC, denominados filas de fonte. Mensagens só podem ser lidas em filas locais. Mensagem contém especificação de fila destino para onde deve ser transferida. Filas são gerenciadas por gerenciadores de fila. Gerenciadores especiais funcionam como roteadores, são os repassadores. E um MON, né, pode crescer até uma rede de sobreposição. Aqui tem um gráfico, uma imagem da organização dele, tá? A relação entre o endereçamento de nível de fila e o endereçamento de nível de rede. Então, na primeira
imagem do lado esquerdo, o sistema operacional local, um outro sistema operacional local à direita. Aí tem o remetente, camada de enfileiramento e o bloco de consulta de endereço, de fila de nível de transporte e o consulta de endereço. No outro sistema tem o remetente, tem a camada de enfileiramento e o endereço de nível de fila. Então, a consulta do endereçamento de fila de fila de nível de transporte. Então, aqui demonstra a relação entre endereçamento de nível de fila e endereçamento de nível de rede. O funcionamento, né? Então, a organização geral de um sistema de enfileiramento de mensagem com repassadores. Então, tem o remetente A, aí a aplicação manda para a fila de envio, que chega nesse bloco R1 aqui embaixo, e é enviado para o R2 e para o repassador. A mensagem vai para o R2 e vem para o repassador. O repassador manda para a aplicação, entra na fila, vai para a aplicação e volta da fila. Enquanto que a mensagem aqui do R2 é enviada, fica transitando entre aplicação, fila, e aqui no receptor B também fica a aplicação, organização geral de um sistema de enfileiramento de mensagem com repassadores. Professor, não assisti a aula gravada, agora eu estou batendo cabeça aqui. Vamos ver, é isso mesmo, ele repassa para outros locais. E o uso do broker para integração. Então, cliente-fonte, broker de mensagem, repositório com regras e programa de conversão e cliente-destinatário. Então, a organização geral de um broker de mensagem e um sistema de enfileiramento de mensagem. Então, o cliente-fonte manda para o broker tem um repositório que ele utiliza, né, com regras e programas de conversão. Aí tem a camada de enfileiramento, que vai para o cliente destinatário. Então, aqui está tudo na rede. Organização geral de um broker de mensagem. Integração RPC na prática, né, no MON. É o WebSphere, né? WebSphere. Então, aqui tem a organização geral de um sistema de enfileiramento de mensagem da IBM. Então, cliente remetente, né? Tem o programa, a interface MQ, o apêndice, o RPC síncrono, né? Para fazer a integração. Aí, pela rede local, vai para o apêndice do servidor, né? Com a tabela de roteamento, o gerenciador de fila, o MCA, rede corporativa, tem a fila de envio aí por internet, né? Vem aqui para a fila de recebimento, para o MCA do receptor, né? Gerenciador de fila, é espelhado, né? Então, é um espelho aqui desse outro aqui. Então, ele recebe para outros gerenciadores remotos de fila. Aí vem para o cliente receptor. Então, aqui, basicamente, ele organiza de uma forma que ele tem esse gerenciador de fila nas duas pontas, né? Então, o que acontece aqui transfere-se para ele e depois chega até o receptor. E é isso aí, professor. Foi o que eu consegui na correria. Sinceramente, acho que faltou mais explicação. Faltou alguns outros protocolos, né? Mas algumas explicações. Então, só para fim de explicar, que aí a Jéssica vai pegar vantagem de novo. Então, ela assistiu a última aula, ele relembrar e assistir essa, tá beleza, né? Quando a gente vê por exemplo, qual é a diferença maior entre esses protocolos de comunicação? O RPC ele é muito bom quando precisa de duas máquinas, quando precisa invocar alguma coisa em outra máquina. Então, está uma máquina aqui, ele precisa chamar para executar em outra máquina. Só que ele é síncrono. Então, quando eu chamo, ele trava o meu PC. Então, se eu estou aqui com o meu PC, eu quero executar o jogo, ou quero fazer um cálculo, vamos supor.
Vocês de vez em quando acessam alguma coisa aí que precisa fazer um cálculo. Exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Nada, no dia da apresentação dá branco na memória. Correio. Você precisa consultar o CEP para você continuar. Então, você está fazendo o seu aplicativo, de repente você precisa do CEP. Na hora que você clica ali para preencher o CEP, para buscar os dados da rua, o seu aplicativo aqui trava. Ele faz uma RPC, então ele chama um servidor que está remoto em qualquer lugar do mundo, e você passa como parâmetro o CEP, ele vai lá, consulta a base de dados, extrai o endereço, então endereço, bairro, cidade, etc., e manda essa resposta de volta. Mas enquanto ele está fazendo isso, seu programa aqui fica parado. Então, a RPC, ela bloqueia. Então, ela é síncrona. Então, a hora que mandou alguma coisa, ela vai para o servidor e fica processando lá dentro e essa máquina fica travada até essa outra responder. Tudo bem? Tudo bem. No caso do MON, não. O MON é uma tecnologia para você trabalhar com troca de mensagens de maneira assíncrona. Exemplo de uso, um WhatsApp. Então, no WhatsApp, você nem sempre você vai estar conectado. Então, você está com o seu celularzinho aqui, a hora que você manda alguma coisa para o WhatsApp, você manda para um broker, que é um servidor deles. Então, eu estou aqui, estou escrevendo uma mensagem. Na hora que eu envio, fica aquele ticado. Então, na hora que eu enviei, está uma bolinha. Então, quer dizer, eu estou mandando minha mensagem para o broker. Quando chegou no broker, aquela sua mensagem fica um tiquezinho só. Fica um risquinho na frente. Quer dizer, a sua mensagem chegou lá no servidor deles. Mas a pessoa não recebeu ainda, só a sua mensagem chegou no servidor. Aí, tá lá no servidor. Quando você se conectar novamente à rede, o cliente aqui para quem você quer mandar, ele vai lá e fala: Ó, broker, eu acabei de me conectar. Ele verifica se tem mensagem para aquele cara. Se tiver mensagem, ele pega essa mensagem e manda para a pessoa. Fica com 2 risquinhos no final da mensagem, 2 checkzinhos avisando que você entregou a mensagem. Quando o cara lê a mensagem, ele retorna para o broker avisando: Ó, o cara leu a mensagem. Aí, o que ele faz? Manda de volta para o cliente os 2 chequezinhos lá em azulzinho. Então, basicamente, esse é um exemplo de um MON. Então, o que é um MON? É um protocolo de comunicação assíncrono. Então, ele não trava a aplicação. Você está com o seu WhatsApp, só porque o cara não está funcionando, você mandou uma mensagem. Ah, o cara está fora de área. Não vai travar o WhatsApp, ele continua funcionando para outras coisas. Continua mandando mensagem para outras pessoas, ele não fica travado. Então, ele manda para lá e a hora que o cara quiser abrir, ele vai lá e vê o que está acontecendo. Tudo bem? E por último, eu tenho os MPI. Então, que são protocolos de comunicação para poder rodar coisas remotamente, tanto de maneira síncrona como assíncrona. Tudo bem? Geralmente eu consigo fazer assíncrono, então ele consegue pegar, eu tenho que fazer um cálculo complexo. Aí eu posso dividir esse cálculo em vários pedacinhos, em várias threads. Aí ele pega essas threads e manda uma thread para cada máquina aqui na minha rede, que está no MPI, então faz parte do protocolo MPI. Manda para lá, executa o cálculo, cada um executa a sua parte do cálculo, e no final o que ele faz? Junta tudo e essa máquina aqui mostra o resultado final. Entenderam? Sim, senhor, professor. Então, isso foi uma maneira bem resumida e simples do que são esses protocolos. Alguma dúvida, pessoal? Jéssica, sexta-feira tem que apresentar. Lázaro, se você estiver assistindo, não está aqui hoje, tem que apresentar também. Mas, enfim, vamos esperar ver se aparece, né? Que falta 2 dias. Querem fazer um intervalinho e voltamos daqui a uma meia horinha? Achei que ia ser aula livre agora. Que hora livre, para quê? Trabalhos, estudar. Ah, tá. Que acabou a aula, Matheus. Ah, acabou a aula. Que acabou a aula. Tá doido? Tem que fazer. Já dei semana passada o tempo. Semana passada, não sei se lembram, eu dei no final da minha aula para vocês fazerem o trabalho. Lembram-se? Pode olhar lá. Eu já tinha dado esse tempo. Então agora tem matéria.
Então a gente vai fazer um intervalinho, meia horinha. Pode ser umas 8h30, 8h35, a gente volta e tem mais matéria. Tem mais um conjuntinho de slide que eu tenho que passar. Não, 9 horas a gente volta, não. Tá ok, Daqui a pô. pouco. Beleza? Vamos de hora redonda, né, professor? Que fica mais bonito. 9 horas fica mais, né? Não, que hora redonda. 8h30, hora redonda. Tá bom, mas. Tá bom? Então, botamos já já.